Boa noite a todos, bem-vindos. É sempre com alegria que a gente chega às segundas-feiras. Momento de tranquilidade, momento de encontrar pessoas já amigas, conhecidas, novos que estão chegando pela primeira vez à casa. E é muito bom isso, é isso que a doutrina espírita quer. Não fazemos proselitismo, não vamos atrás de ninguém para trazer para ser espírita, não. Estamos de portas abertas para receber todos aqueles que queiram encontrar algo mais, que necessitam de respostas objetivas, tranquilas, que satisfaçam, que convençam. É essa a função da doutrina espírita, expor, jamais impor. Então, aqui estamos, todos nós, aprendizes da vida. Hoje falaremos um pouquinho sobre a vida. É um tema vasto. Falar o quê? Como? O que a gente vai fazer sobre a vida? Então nós escolhemos dizer sobre a trajetória do homem na presente encarnação. Conta-se que um turista americano no século passado quis ir, não sei se no Egito ou Jerusalém, conhecer um rabino muito importante, muito sábio. E foi, chegou, procurou o endereço, chegou, encontrou uma coisa muito simples. Tinha uma cama, uma mesa e uma cadeira. Ele assustou e perguntou ao rabino: onde estão seus móveis? E o rabino respondeu: onde estão os seus? O turista disse: não, eu estou só de passagem, eu não trouxe nada aqui, estou passeando. O rabino disse: eu também. Isso aí para ver que a vida nossa é uma passagem. Estamos aqui de passagem, para aprendermos, para evoluirmos. Então, nós vamos entender que nós não nascemos por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós nascemos e renascemos à procura da nossa evolução espiritual. Esse é o nosso objetivo. O aprimoramento do nosso caráter. É aqui que a gente está. A necessidade. Então, gente, para vocês terem aonde o embasamento da palestra que vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 132, o objetivo da encarnação, e depois na questão 172 e seguintes, a respeito da encarnação em diversos mundos. Vai trazer para nós uma explicação da nossa importância, de valorização da vida que nós devemos ter, e da importância que é essa oportunidade que estamos vivendo na nossa trajetória de vida. Então falaremos nessa trajetória, o que é que acontece, o porquê estamos aqui, por que é importante nós aproveitarmos a cada minuto que vivemos, por que é importante o nosso autoconhecimento, por que é importante nós eliminarmos as nossas deficiências morais, aprimorarmos as nossas virtudes. Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos ver vida antes da vida. Como é que começa? Muitos de nós já sabemos, mas os que estão chegando pela primeira vez, tudo tem. Quando se termina uma encarnação, que nós desencarnamos, nós vamos para a erraticidade, ou seja, vamos para o mundo espiritual. Passamos por vários momentos na vida espiritual. Às vezes em zonas umbralinas, situações dificultosas, demorando para o despertamento. Despertamos, vamos ser socorridos, vamos para sermos amparados por instituições no mundo espiritual, e lá preparamos a nossa volta. E aí vamos entender por que reencarnamos, por que essa necessidade de voltarmos. A reencarnação nada mais é do que a exemplificação da justiça divina, que dá a todos nós as mesmas oportunidades. Nunca seremos condenados eternamente ao sofrimento, nem iremos para um céu inoperante sem fazer nada.
Então, nós temos a oportunidade de voltarmos para aprimorarmos o nosso caráter, vimos há pouco, e evoluirmos. Então, esse é o objetivo da reencarnação. E quando antes já sabemos que precisamos voltar, nós passamos por um processo reencarnatório, onde será nos apresentado um mapa, um roteiro da nossa encarnação. Quem serão nossos pais, as nossas deficiências necessárias, que precisamos eliminá-las, a família, a raça, o gênero sexual, tudo isso é feito um planejamento. Conhecemos nossos futuros pais e voltamos. Nesse planejamento reencarnatório, nessa programação, são examinadas aquelas expiações ou provas. Expiações são débitos que nós adquirimos e que precisamos repará-los para evoluirmos, não como castigo. Então, todos nós que moramos, habitamos um planeta como a Terra de expiação e provas, com certeza não somos ainda espíritos perfeitos. Estamos a caminho. Temos as nossas dificuldades e temos um planejamento que precisamos melhorar, precisamos evoluir. Então, e provas são algo que não são necessariamente dívidas que teremos que quitar, mas algo que nos propomos para acelerar o nosso desenvolvimento. Então, às vezes, uma situação difícil que a pessoa está vivendo pode ser uma expiação, como pode ser também uma prova, para a gente entender como funciona. Lógico, vamos ter o esquecimento do passado, porque na realidade é uma bênção o esquecimento, porque no lar é um conjunto de devedores e credores de outras vidas, que nós vamos ver agora na nossa família espiritual e corporal. Então nós vamos seguir. Então ali estão, se nós não tivéssemos o esquecimento do passado, como conviveríamos com alguém que foi o nosso algoz, ou que nós matamos alguém, que nós ferimos alguém e estamos recebendo como filho, como filha, como esposo, como esposa, nesse cadinho depurador chamado lar. Então, são formadas as famílias. Então, as grandes dificuldades de relacionamento que temos atualmente nas famílias são derivadas desses ajustes que necessitam ser efetuados da encarnação. Então, tudo isso demanda para nós possamos aprendermos a exercer a tolerância, a calma, a paciência, para que lá na frente nós possamos conseguir amar essas pessoas com tantas dificuldades. Então é que existem as famílias espiritual e somente consanguínea, que não tem praticamente muitas afinidades. Então, no lar se encontram afetos e desafetos, fazendo parte da nossa trajetória, da vida. Então, gente, estamos na família certa, no momento certo, no corpo necessário, tudo está certo. Precisamos pacificar nosso espírito quanto a isso. E quanto nós mais brigarmos, não aceitarmos certas situações, não aceitarmos a família, não aceitarmos sermos como somos, nós estamos dificultando a nossa evolução espiritual. E às vezes até perdendo essa grande oportunidade que todos nós estamos tendo. Então, precisamos entender que no lar existem credores e devedores de outrora, que estão juntos para se acertarem, para exercerem o perdão, o amor. Tudo isso faz parte da nossa evolução. E assim nós vamos seguindo. E na família existem muitos casos que vêm exatamente para exercermos a tolerância, a dificuldade de gênero sexual que ocorre. Quantas pessoas são postas fora de casa por os pais não aceitarem a condição sexual, a vida. Às vezes, recebe-se alguém em adoção que faz parte do planejamento também, tanto do espírito, que foi praticamente, pode ser abandonado, que vai passar por adoção, como a família que vai adotar. Tudo faz parte de um grande planejamento espiritual. Então precisamos ter muito cuidado. Acontecem os divórcios, as separações,
Tudo isso faz parte desse conjunto dos débitos e créditos de cada um de nós. Então, muita calma, tranquilidade, confiança que precisamos ter, que nossa vida é feita de ciclos. Como eu sempre digo aqui, nós precisamos entender o momento que um ciclo se encerra e outro está se iniciando, para que nós não estejamos sempre apegados ao passado. O passado já era, já foi. É apenas um parâmetro na nossa vida. A parte mais importante da nossa vida é o presente, é o hoje. É aqui que estamos construindo o nosso futuro. Porque estamos semeando o que iremos colher amanhã. Hoje estamos colhendo o que semeamos ontem. É assim o caminhar da nossa vida. E muito rápida. As pessoas pensam que 90 anos, 80 anos é muito tempo. Não, gente, é muito rápida. Pense como nós que já estamos, dobrando o cabo da Boa Esperança. É rápido demais. Ontem éramos crianças, jovens, adolescentes. E por um passo de mágica já estamos descendo a serra. E que não tem freio que segure, é natural. Estamos descendo. E aí que a gente vai pensar, o que estamos fazendo? Realmente o nosso propósito de vida, a nossa trajetória de vida está realmente sendo feita naquilo que nós nos comprometemos lá antes do nascimento? É a pergunta que a gente tem que fazer. E entender o que a doutrina espírita traz para nós. Nos obriga a compreendermos a vida. Que nós sabemos que somos regidos por leis morais. Vocês vão ver lá no Livro dos Espíritos, tem 9, 10 leis morais que fazem parte da nossa vida, a classificação, lei de adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, tal, e chega na última lei, aquela que vai nortear o dia a dia da nossa vida, a lei de justiça, de amor e caridade. É essa que vai nos moldar e vai nos dar realmente o rumo para seguir. E nesse período que nós estamos numa casa espírita, aprendendo o que é a vida, o sentido da vida, nós vamos mostrar para nós, que eu falei há pouco, para os que estão chegando pela primeira vez, que nós somos regidos, a nossa vida perante a justiça divina, por 3 leis imutáveis para os mundos que habitamos, mundo de expiação e provas, que é a lei da livre escolha ou do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Então, quando a gente começa a entender isso, que tudo que fazemos vai gerar uma consequência, e que somos livres para escolher o que quisermos, assumindo as responsabilidades das nossas escolhas, nós passamos a pautar nossa vida de uma forma diferente. Porque nós interiorizamos essas leis como algo natural que faz parte da nossa evolução. E aí nós vamos seguindo. Vamos entender que o destino é construído a cada dia por nós. Que o destino nada mais é do que uma consequência de escolhas que nós fazemos durante a nossa trajetória. Então, aí já dá para a gente olhar para nossas vidas e fazermos um balanço. Como estamos? Como está a minha vida? E aí a gente vai começando a entender, está ruim, está difícil. Por quê? É o momento de nós dominarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo e olharmos para dentro e acharmos que nós somos os responsáveis e não ninguém. Porque é muito fácil culpar os outros pelos nossos insucessos do que olhar para dentro de nós e aceitar as nossas deficiências. E aí vem o sofrimento nessa trajetória. Por que sofrer? É a pergunta que a gente faz. Por que eu sofro tanto? Deus está me castigando. Deus não castiga, não perdoa, nada. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolhermos.
sendo responsável pelas nossas escolhas. Então, o sofrimento demanda de escolhas mal feitas, escolhas que não trouxeram coisas boas. E essas escolhas vêm, o sofrimento chega e bate à nossa porta. Como encarar o sofrimento no nosso dia a dia? Com esperança, cabeça erguida, sem nos vitimizar, que somos os piores sofredores do mundo, os maiores sofredores, colocar mudança em nossa vida. Quem muda somos nós, ninguém nos obriga. Mas por que, a pergunta que eu sempre faço aqui, por que esperar o sofrimento bater à nossa porta para que nós possamos mudar? Sendo que nós, sabendo de como é a trajetória, nós podemos mudar pelo discernimento. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo da doutrina espírita, mostrar caminhos para nós. E para isso, nós precisamos de espiritualidade, que é a ligação com o ser maior. Somos centelhas, nossos espíritos são centelhas, pequenos, ínfimos moléculas do Criador, centelhas divinas. Quando nós assumimos que somos filhos de Deus, que somos espíritos vivendo experiências terrenas no corpo físico, colocando isso, sabendo que a vida é uma só, que as existências são várias, inúmeras, nós vamos começar a aprender a valorizar a nossa vida, tranquilamente. Entender as pessoas, nos entender, sabemos dar a mão à palmatória, porque nós não somos donos da verdade, ninguém é dono da verdade. Tudo isso é burilamento espiritual, que nos ajuda a nossa evolução. Então não nos preocupemos com os outros, preocupemos conosco. Vamos olhar e conversar conosco. O que estou fazendo da minha vida? Cada um se pergunte. Por que estou sofrendo tanto? Se pergunte. Por que nada dá certo para mim? Pergunte-se. Vamos procurar. O que está faltando? Não consigo sozinho? Vamos procurar ajuda. As casas espíritas estão aí, gente. Temos atendimento fraterno. Precisa de terapia específica de profissionais? Vão procurar. Qual é o problema? Se Deus achasse que nós não precisaríamos de ajuda da medicina, não teríamos médicos? É a pergunta que a gente faz. Vamos. O problema é não se vitimizar e ir em frente, erguer a cabeça com otimismo. Otimismo nada mais é que esperança. Certeza de que lá na frente, o que eu estou colhendo, plantando, eu irei colher. Então nós direcionamos a nossa vida. E assim essa ligação espiritual é fundamental para que a nossa existência seja a mais branda possível e a mais profícua, ou seja, que mais dê resultados. Olhando, apoiando em Deus, na espiritualidade, seguindo adiante. E assim nós vamos entender que estamos errando também. Faz parte. O erro é a mola propulsora da nossa evolução. Mas tem erros terríveis que precisamos olhar. Quando somos omissos, quando podemos fazer o bem, não fazemos por omissão. É comodismo. Eu não vou fazer o bem e não vou fazer o mal. Eu vou passar a vida inteira sendo omisso. Que beleza, né? Perde-se uma encarnação. É aquela pessoa que está lá, está na dele. Tá? Não ajuda e não atrapalha. É esse o objetivo de cada um. Eliminação de preconceitos. É uma das grandes causas de nossos débitos. Precisamos entender que cada pessoa está vivendo a sua situação. Às vezes tormentosa, dificultosa. Será que somos tão perfeitos para achar que somos melhores que alguém? Por eu ser branco e alguém ser negro? Por eu ser hétero e outro ser homo? Será? Por eu ser rico e alguém ser pobre? Será? O tempo acabou dos preconceitos. A Inquisição já acabou. É tempo de fraternidade. Cada um de nós está seguindo a sua vida, quitando os seus débitos.
Por isso, que a gente diz lá, falamos há pouco, a ligação espiritual que devemos ter com Deus. Não nos cabe julgar ninguém, e sim ajudar. Cada um está vendo a sua cena. É a pergunta. Voltemos esses preconceitos para dentro da nossa família. Estamos sendo preconceituosos? Nossos filhos são melhores do que os outros? É a pergunta. Os excessos. Como erramos nos excessos? Excesso de tudo, de comida, de ter. Pessoas que têm compulsão, comprando. A busca de algo que preenche e não vai achar nada. Pode comprar 500 pares de sapato, 200 calças, e assim vai seguindo, naquela busca incessante. São erros que nós estamos adquirindo débitos para serem resgatados. Vamos meditar um pouquinho. Dos excessos, chegam os vícios. Aquela fuga. Ah, o cigarro é muito bom. Eu esqueço dos meus problemas. Você esquece. Mas e a solução? Como é que fica? Você vai esquecendo sempre? O pó, quando vai ser varrido para debaixo do tapete, uma hora o tapete vira um travesseiro. E você vai tropeçar nele de tanto pó que está debaixo. E não vai resolver. É a pergunta que a gente faz. E assim, nós precisamos ver. Olhar os nossos vícios. Não condenar o vício alheio, isso eu também faço. Mas para começar a eliminar os vícios, a primeira coisa é aceitar que você é viciado. É aquela história, né? Eu não sou pão duro, eu sou econômico. Mas usa um pé de sapato e o outro você usa um chinelo para gastar um e depois você troca e usa o outro. Aqui em Pouso Alegre já teve uma pessoa assim. Os mais antigos conheceram e já se foi. E aí? É um vício também. E assim nós vamos seguindo, olhando, assumimos, eu tenho isso, eu quero me modificar. Eu quero. Mas minha vontade está fraca, eu preciso de ajuda. Vamos procurar ajuda. É a pergunta. E os talentos? Todos nós temos talentos que Deus nos dá. Estamos usando bem? Eu tenho facilidade para aprender. Por que eu não posso ajudar alguém? Todos nós temos talentos. Estamos usando a parábola dos talentos. Estamos enterrando os talentos ou estamos aumentando-os? É a pergunta. Estamos sendo fraternos? Ou estamos vivendo no nosso mundinho, fechadinho, só aqui que funciona? É a pergunta. Como estão meus julgamentos? Oh, como é bom mostrar o dedão, né? Você tem 3 virados para cá. Julgando. Como estão julgando? Estou julgando, olhando para ajudar? Ou estou humilhando aquele que estou julgando? É a pergunta. Não julgueis para não ser julgados. Está lá no Evangelho. Precisa ler. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Precisamos ler as obras. Precisamos entender. É que a gente deixa. E o apego? Um dos grandes maus da humanidade. Apego não só a coisas materiais. Apego a pessoas. É o ciúme doentio de um relacionamento que parece ser amor, mas não é. Quem ama, ama. Não segura. Não deixa a pessoa respirar. Quer viver a vida da pessoa. Adquirindo débitos para as outras existências. É natural. Vamos desapegar. Amar por amar. Ah, eu amava tanto, eu mato, mas eu não deixo ela separar de mim. Vantajão. Você mata e depois você vai ficar mais quantas encarnações para acertar isso? É a pergunta. Isso é amor? Isso é posse. E nós estamos vendo aí a cada dia, lamentavelmente. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Então, apego, gente. Um dos grandes erros nossos que nós estamos adquirindo. Pensem nisso. E aquela luta, né, do supérfluo e necessário que nós temos
no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o que é supérfluo e necessário. Certas coisas eram supérfluas, hoje são necessárias. Tudo bem, acompanha a evolução. Mas o que nós estamos considerando? O ter como nosso Deus ou não? Ou nada nos sustenta? Quando já sai o iPhone 8, eu já estou querendo o 12, nem sei se existe. E está querendo e nunca está... Chega uma TV de 50, já quer uma de 100. Nunca está... É a pergunta. Então é muito relativo isso. O que estou vivendo, o tendo na minha vida, está sendo apenas um meio de vida ou o objetivo da minha vida? É a pergunta que a gente deixa no ar. Tudo isso faz parte da nossa trajetória, vida de cada um de nós. Depois nós temos também os acertos. Quando nós temos coragem de enfrentar uma situação para resolver algo que vem, nós falamos do tapete da poeira, chega um momento, eu vou encarar isso. Coragem, determinação, vontade. Estou acertando. Fé. O que é fé? Para termos a fé raciocinada, nós temos que conhecer. É aquela que vai em conta em qualquer situação, ela faz tranquilamente. A fé espírita é uma fé, nos ensina a ter uma fé raciocinada, tranquila, tranquila. Por que temos fé? Porque conhecemos. Porque sabemos que não tem inferno. Porque temos consciência da reencarnação. Mas como que eu sei da reencarnação? Está aí os espíritos falando de psicografias, de psicofonias, trazendo, está tudo aí falando. Os parapsicólogos, psicólogos fazendo regressão de vidas passadas, várias vidas chegando. E aí, como é que fica? É a pergunta. Então temos fé. A fé é o que nos dá o sustentáculo para irmos em frente. Tenho fé, confiança, fé raciocinada, não aquela fé cega. Você tem que crer porque eu estou mandando você crer. Não. Eu creio porque isso me convence. É racional. Esse faz parte dos nossos acertos. Trabalho. Trabalha, buscar e achareis. É a lei do trabalho. Precisamos ser úteis. Quando bate e a porta se abre, estou mostrando a minha vontade. É o trabalho, qualquer tipo de trabalho útil faz parte dos nossos acertos, da nossa evolução. Disciplina. Emmanuel para Chico. O que é que eu preciso ter para disciplina? Disciplina, disciplina. Eu tenho um compromisso na casa espírita. Tal hora, tal dia. É disciplina. Não é brincadeira. É disciplina para fazer o evangelho no lar. Eu faço o evangelho no lar tal dia, tal hora. A espiritualidade está adiantada. Tal dia, tal hora, estou naquela casa. Chega lá, não tem ninguém. Ah, tem jogo do Corinthians, não teve jeito. Corinthians e Parmeira, então não tem jeito. Está brigando, bebendo, esqueceram do evangelho para lá. Gente, a pergunta. Precisamos ter disciplina na vida. Horário certo. Não aquela rigidez, mas precisamos ter disciplina. Auxílio. Nunca devemos negar auxílio a ninguém, a quem quer que seja. Até, ou principalmente, aos nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem. Precisou, a mão deve estar sempre estendida, sem exigir nada em troca, nem um muito obrigado. O espírito aprende que deve ser grato a tudo e a todos, mas nunca devemos exigir gratidão de quem quer que seja. Pensem nisso. E bons exemplos, que faz parte da nossa vida, para a gente começar a entender. Um filho aprende com os exemplos dos pais. Aquela história, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, já não existe mais. Pensem nisso.
E aí essas três palavras muito importantes, pensamentos, palavras e ações. Criamos nos pensamentos. Temos que ter muito cuidado. Pelos pensamentos atraímos influências espirituais boas ou negativas. Muito cuidado com o nosso pensar. É lá que começa tudo na nossa vida, começa no pensamento. Quando reciclamos nossos pensamentos, colocamos ordem neles, não aceitamos interferências negativas, nós estamos evoluindo. Tudo faz parte da nossa vida, das nossas 24 horas por dia. Do mesmo modo, cuidando do nosso falar. Como estão minhas palavras? São guiadas por palavrões? Uma casa onde se fala palavrões, como que a espiritualidade pode estar presente, gente? Onde todos xingam, todos gritam. Então, vamos começar dentro de cada um de nós. E, lógico, as nossas atitudes. Então, pensar, falar, agir. Quando nós acertamos o pensamento, nós começamos a acertar o nosso modo de falar e as nossas atitudes começarão também a serem mudadas. Mas para isso, precisamos nos autoconhecer. Que falamos lá atrás, olhar para dentro de nós, verificar as nossas virtudes e também as nossas deficiências. Quando puderem, leiam a questão 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho fala para a gente a respeito do autoconhecimento. Muito importante isso aí. E quando mudamos nosso mundo interior, nós mudamos tudo. Faz parte da mudança. Que é notada. As pessoas, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de falar aqui, a pessoa que é hiper fofoqueira, que é a maledicência. O dia que ela cai a ficha, eu não quero se fazer mais fofoca. Ela se muda, todo mundo vai olhar, uai, mas o que está acontecendo? Está doente? De repente está com câncer, vai morrer, parou de falar. Não, a pessoa simplesmente, eu não quero mais. E influencia. Mudou seu mundo interior. A pessoa desonesta, que gosta de dar um golpinho, passar a perna nos outros, no negócio e tal, ele vai chegar num ponto que aquilo não traz felicidade. Que não preenche aquilo, que está lesando alguém. Se eu estou lesando o meu próximo, eu estou me lesando também. Eu estou lesando o universo. E vou adquirir débitos para isso. Então nós precisamos olhar. E aí chegamos no ponto de observar situações que estão ocorrendo ao nosso lado. Situações que estamos fazendo, mas que a pessoa que faz igual nós já teve um reflexo negativo. Vamos observar. Ou se ela está acontecendo aquilo com ela, pode acontecer comigo também, é hora de mudança. Então, observar, raciocinar, isso é muito importante, aprender e aplicar. Tudo isso, gente, é a nossa trajetória de vida. Depois, nós temos um cuidar-se, precisamos cuidar. Primeiro, da saúde do nosso corpo, porque o corpo é muito importante. É o corpo que escolhemos para a nossa caminhada nesta encarnação. Temos o dever de cuidar. Higiene, alimentação, sono, é fundamental. Precisamos cuidar do nosso corpo, isso é muito importante. Cuidar da nossa saúde mental, ler bons livros, ver bons filmes, conversas boas, mudar o modo de agir. Não é sermos fanáticos, sermos piegas, ficar só rezando, falando, a vida inteira falando só de espiritismo, ou falando só... Não! Viver no mundo normalmente. Kardec explica para nós lá, viver no mundo, mas sem ser do mundo. Vivemos bem, precisamos cuidar da nossa saúde mental, que automaticamente nós iremos cuidar dos nossos pensamentos quando colocamos bagagem boa, quando começamos a ler, a aprender, a ver coisas boas, nós estamos nos melhorando também. E automaticamente a nossa saúde espiritual vai estar bem. Por quê, gente? Porque nós estamos com a companhia espiritual boa. Nossos amparadores vão estar conosco, porque
porque a nossa sintonia espiritual vai estar boa. Quando pensamos bem, falamos bem, agimos bem, as trevas não têm acesso a nós. Os espíritos sofredores ou imperfeitos não conseguem nos atingir. E estaremos recebendo a energia boa dos nossos amparadores, nossos espíritos simpáticos, que estarão sempre conosco. Pensem nisso. E lógico, falamos dos vícios, só para cito 3 aí que são atualmente uma das grandes tragédias: álcool, fumo e drogas. Precisamos cuidar. Pensem nisso. Ah, fumo só. Tá certo, fumo um maço de cigarro por dia. Se proponha, eu vou diminuir até eu parar. E devagarzinho as coisas. Coragem, falamos há pouco, e vontade. Depois nós fazemos essa fantástica coisa chamada perdão, que infelizmente hoje é muito difícil. Primeiro pelo auto-perdão. Quando, veja bem, nós falamos do erro, todos nós erramos. Mas eu também disse que o erro deve ser uma mola propulsora para nós encararmos o erro, aprendermos com ele, não errarmos mais. Quer dizer, evoluímos. Precisamos. Mas muitos erram e não se perdoam. Carregam a culpa, que é uma grande tragédia. Agora, se eu não me perdoo, como que eu vou conseguir perdoar o próximo? Aí que a gente tem que entender. Que o erro ainda é inerente da nossa incapacidade ainda, ou pouca capacidade espiritual que temos ainda. Mas precisamos nos perdoar. Mas como isso? Kardec nos explica. Lá no livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Arrependimento, expiação e reparação. Está aí. Eu errei, expiei, sofri, veio o sofrimento, não quero mais. Quero reparar de alguma forma isso. Com novas atitudes. É a verdadeira corrente do bem, aquele filminho que vocês já assistiram, todo mundo assiste, né? Eu recebo uma coisa e faço o bem para 3 pessoas diferentes. E assim vai seguindo. Eu acho que é a corrente do bem que chama esse filme, né? Se não me engano. Assista, no YouTube tem. De vez em quando eu gosto de assistir, que é muito legal. Sempre fazendo bem. E aí a gente vai começando a entender a importância do perdão. Eu me perdoo, agora é muito difícil. A pessoa que foi magoada, ferida. Uma mãe perdoar o assassino do seu filho não é fácil. É muito difícil. Mas é um processo. Por quê? Será que a mãe do assassino está feliz? É a pergunta que a gente faz. Então, e a doutrina nos explica também como perdoar os inimigos, amar os inimigos. Não é ter com eles a afetividade que você tem com um amigo. É desejar o bem, estender a mão quando necessário e não sermos hipócritas. Siga a sua vida, mas todo o bem possível para você. É um processo que lá na frente vai se tornar naquele perdão verdadeiro. Reparamos? Agora, olha que legal essa última frase. Quem não se ofende, não precisa perdoar. Simples, né? Vamos chegar um dia? Com certeza. Porque ofensa é igualzinho presente, você recebe se quiser. Você vem aqui, mas não quero, fica para você. Tchau, vou seguir a vida. É difícil, mas um dia a gente vai chegar lá. Opa! E nessa trajetória de vida, vamos preocupar-nos com a nossa elevação espiritual. Sempre propagando bem. Como? Chegou uma notícia ruim, negativa de alguém, ainda mais agora em termos de redes sociais, Facebook, o que mais que tem? Twitter, WhatsApp, quanta porcaria chega. Que chegue e pare em nós, que não mandemos para frente, que só mandemos coisas boas para frente. É a propagação do bem, fazendo bem, dando um conselho para alguém.
sempre fazer o bem. Agora, nossos atos falam por nós, né? Eu estou falando tudo aqui, chego lá fora, meus atos estão tudo diferente. É hipocrisia nata, né? Então, atenção, temos que nos amar. Amor próprio. Sou filho de Deus, estou habitando um corpo físico, com um objetivo na Terra, de evoluir. Estou em paz comigo, eu gosto de mim, como sou. Eu agradeço a minha vida porque estou aqui. Eu agradeço aos meus pais, que foram os artífices da minha vinda à Terra, depois de Deus. Feito isso, eu estou me valorizando. Eu sou. Ah, mas eu sou pobre. Não interessa. Eu sou um pobre feliz, de bem com a vida. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou negro, eu sou branco. Não interessa. Não interessa. Amor próprio. Prece é aliada à ação. Nós já falamos na palestra de uns dias atrás aqui. Caridade, amor em ação. Então, quando nós vibramos aqui, no final das nossas reuniões, nós estamos pondo ação, mandando energia em ação, sempre. Precisamos um momento conosco, de meditação, de calma, quando nos ligamos à espiritualidade. Mas na vida corrida, a televisão não deixa, o celular não deixa, o computador não deixa, nada sobra. Não sobra 10 minutos para colocar uma musiquinha, para fechar os olhos, relaxar, respirar, sentir a energia divina da respiração, movimentando o nosso corpo, irradiando essa luz, essa energia que nos alimenta espiritualmente, também fisicamente. Não temos tempo. Precisamos dar um tempo para isso para nós. E lembramos sempre da passagem de Jesus da porta estreita. A porta larga é fácil. Os prazeres estão tudo aí ao nosso lado, mas a porta estreita é difícil. É quando dominamos os nossos instintos ainda muito fortes, conseguimos dominá-los, colocá-los, como dizia antigamente, colocar no eixo e verificarmos, isso vale a pena? Uma perguntinha que fala, vale a pena? Vai me dar prazer agora e depois? E o pós? Feito isso, nós já começamos a colocar um freio na nossa vida, verificarmos sempre sobre a porta estreita. Então chegamos ao final, concluindo a nossa palestrinha de hoje. Que o objetivo nosso, realmente, da nossa trajetória da vida na visão espírita, é o crescimento espiritual. Então, cada um de nós aqui está para evoluir, sermos melhores do que fomos. E assim seguimos adiante. Então, é aquele processo de tirar crenças antigas, crendices, concepções, pensamentos, ideias errôneas e aceitar o novo, e nos modificando. E tem umas dicas muito gostosas, simples aí, que vale a pena a gente observar um pouquinho. Ler livros espirituais edificantes, bons, que vimos à frente da nossa, cuidar da saúde mental nossa. Meditar, falamos acima, pelo menos 15 minutos, um momento nosso, nem que seja no banheiro, gente. Nem que seja. Aquele minutinho só da gente, de elevação, de gratidão. Está tomando banho? Agradeça a Deus. Quantos não podem tomar um banho decente? E nós podemos. Vamos colocar a gratidão na nossa vida, porque ela ajuda a acalmar a nossa mente. Quando agradecemos tudo que nos acontece, nós estamos devagarzinho, acalmando a nossa mente. Nunca nos esquecermos que somos espíritos presos a um corpo. Nós vivemos como se fosse corpo só. Eu tenho que ter, trabalhar, tenho que ter, comprar um carro novo, roupas novas, coisa boa. É o corpo que está falando. Como se isso aqui fosse eterno. Mas não é.
ele vai apodrecer, feder, literalmente. A beleza de hoje é a mochiba de amanhã. É natural, faz parte da vida. E nós presos a essas porcarias. Reconhecendo isso, nós vamos viver bem. Pensar positivo. Agradecer. Senhor, me dê força. Está difícil? Eu vou vencer. Eu vou encerrar esse ciclo. Eu quero. Ajuda espiritual não vai faltar. Isso aqui é legal. Desenvolver o hábito bom da felicidade, né? Ver o lado bom das coisas. Sempre tem um lado bom. Nós teimamos em ver o lado negativo. Porque o mundo nos obriga a ver o negativo. E a gratidão, que eu já falei lá antes. Vamos agradecer a tudo e a todos. E nesse trabalho de edificação da nossa vida, nessa nossa trajetória, nós precisamos domar os lobos que temos dentro de nós. Às vezes lobos vorazes, desenvolvendo a tolerância, a paciência, o tato, a consideração para com os outros. Só assim nós podemos entender que o crescimento espiritual é um direito nato de todos e é a chave para a vida de felicidade e de paz do espírito, que é paz de espírito, a nossa mais possível felicidade neste mundo de expiação e provas. Esta foi um pequeno resumo da nossa trajetória, a vida de encarnados, que iremos ter outras. Podemos colocar muitas outras nuances a respeito da vida, mas eu achei que essa seria aquela que traz para dentro de nós, para que nós possamos realmente entendermos o sentido da vida de cada um de nós. Que Jesus esteja conosco. Obrigado.